Irmãos, boa noite, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês, cada família que está nos assistindo agora. Hoje é o dia do nosso estudo bíblico de quinta-feira, ainda por intermédio de vídeo, mas que Deus possa estar falando aos corações de cada um de vocês, que possamos estar aprendendo mais uma parte da palavra de Deus. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor para o estudo de hoje. Senhor Deus, Pai amoroso, Deus onipotente, Deus gracioso, fala, ó Pai, aos nossos corações, através, ó Pai, do estudo da Tua palavra, que o Senhor possa falar a nós e que o Teu Santo Espírito esteja iluminando as nossas mentes, abrindo os nossos corações para guardarmos a Tua palavra, Pai, e colocá-la em prática. Abençoe cada um que está nos assistindo, abençoe cada família que agora, Pai, assiste a este estudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero trazer um estudo para vocês baseado num episódio do Antigo Testamento, no episódio também na vida de Jacó. Nós já estudamos sobre a luta de Jacó com Deus, mas hoje eu queria tratar daquele episódio do sonho de Jacó, quando ele está indo lá para a terra de Harã, quando ele está fugindo do seu irmão. Então ele para descansar e ele tem um sonho, e é sobre esse sonho que eu gostaria de estudar com você nesta noite. Eu queria tratar sobre o tema o sonho de Jacó e o relacionamento de Deus com o seu povo. O sonho de Jacó e o relacionamento de Deus com o seu povo. Eu queria ler o texto que nos fala desse sonho, que está lá em Gênesis 21, dos versos 10 até o 22. Gênesis 21, de 10 até o 22. Diz assim a palavra de Deus: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sonho, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus,
e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Irmãos, eu quero então estudar com vocês, não é, sobre o sonho de Jacó e o relacionamento de Deus com o seu povo. O que nós podemos aprender aqui? Primeiro, é bom a gente ter em mente que Deus criou o homem para se relacionar intimamente com ele. Lá no Éden, né, quando Deus havia formado Adão e Eva e os colocou no jardim, aquele lugar significava o lugar da mais estreita comunhão entre Deus e o homem. O homem, na verdade, já foi criado à imagem e semelhança de Deus para desfrutar dessa comunhão. O homem foi criado com a capacidade, com a estrutura de poder se relacionar com Deus. E ali no jardim, então, o homem iria cultivar, iria dominar, iria se multiplicar num perfeito relacionamento com Deus. Mas quando o pecado veio, né, quando o pecado atingiu o homem, quando o homem desobedeceu a ordem de Deus, né, quando o homem não passou naquele teste probatório que Deus colocou ali para ver se o homem era capaz de exercer todas as suas funções em plena obediência com ele. E o homem não passou nesse teste, então o relacionamento entre Deus e o homem se viu rompido. Deus, então, ele se separa do homem. O homem não pode agora mais andar na presença de Deus, em comunhão perfeita com esse Deus. Embora o homem ainda fosse continuar, né, as suas atividades, embora Deus ainda fosse prover ao homem, né, o meio para continuar a cultivar a terra, né, a se multiplicar, o homem não faria isso mais no jardim que Deus plantou para estar em perfeita comunhão com ele. Então o homem agora perde a comunhão com Deus por causa do pecado. Mas a boa notícia já é dada ali mesmo no jardim do Éden. É que Deus retoma esse processo da comunhão com o homem. O homem ainda foi feito para estar em comunhão com Deus, mas agora o homem está separado de Deus. Mas Deus ainda vem e retoma essa comunhão com o homem. Só que agora não vai ser mais com todos os homens. Agora não vai ser mais com todo ser humano, mas com o povo que Deus escolhe para si. Um povo que Deus escolhe agora especificamente para viver essa perfeita comunhão para a qual o homem foi criado. Essa comunhão com Deus, o Deus Criador, o Deus pessoal, o Deus eterno. Então, a história bíblica, irmãos, é a história de Deus chamando o homem de novo, né? Deus retomando esse processo da comunhão com Ele. Toda a história bíblica, então, vai caminhar em Deus separando o povo para viver em comunhão com Ele. Quando chega na história de Abraão, né, nós vemos que agora já não é mais uma família como Noé, mas agora Deus já promete uma descendência a Abraão, e essa descendência vai estar em comunhão com esse Deus maravilhoso. Essa descendência vai retomar o propósito para o qual o homem foi criado lá no Éden, e viver em comunhão, em relacionamento com esse Deus. E assim, toda a história do Antigo Testamento, irmãos, é a história de Deus trabalhando essa comunhão, até que veio o nosso Senhor e Salvador Jesus, e Ele vem ser a consumação dessa comunhão de Deus com o seu povo. Tudo agora vai convergir para Jesus. Jesus é o perfeito Deus e homem que veio restabelecer essa comunhão. Então a história bíblica caminha nesse sentido. Cada episódio, né? Cada parte da história bíblica não pode ser vista apenas como uma história, né, que a gente conta para as crianças, para os nossos filhos, como uma história de heroísmo. Não. Cada história da Bíblia, o que é? É uma história de Deus retomando esta comunhão com Ele, do seu povo com Ele, que foi perdida lá no Éden. Então, dentro dessa perspectiva, eu quero analisar com os irmãos esse sonho de Jacó, né? Porque esse sonho de Jacó é um desses episódios em que Deus restabelece ou nos mostra
como a comunhão dele com o seu povo vai ser prontamente restabelecida. Nós podemos ver isso em alguns conceitos que nós podemos tirar aqui nesse episódio. E o primeiro conceito que nós temos aqui nesse episódio é o conceito da graça. Primeiro nós vamos aprender que essa comunhão, né, ela é causada pela graça de Deus. A graça de Deus é a causa desse restabelecimento da comunhão. Isso fica bem claro aqui nesse texto, desse encontro, né, de Deus com Jacó, nesse sonho, quando nós olhamos para aquela escada que Jacó sonhou, né, aquela escada cujo topo dava nos céus, e anjo descia e subia. E aí nós podemos perguntar, onde está Deus? A primeira pergunta para entender esse texto é: onde está Deus? Olha, Deus pode estar lá no céu, no lugar altíssimo, né? No lugar totalmente santo, totalmente separado, onde o homem não é capaz de penetrar, onde o pecado não pode sequer chegar às portas. O Deus todo santo não pode contemplar na sua presença o homem pecador. Então Deus estaria lá no céu, lá no topo onde a escada iria chegar. Mas o que nós vemos é que Deus não estava lá. Não é lá que Deus estava. O Deus todo santo, ele não ficou parado lá no céu, simplesmente irado contra o ser humano, né? Contra o próprio Jacó, que era um pecador, né? Que havia traído seu irmão, que havia trapaceado, um trapaceiro, né? Que estava agora em fuga do seu irmão. Deus não está lá no céu, parado lá. Mas então Deus está na escada, né? A escada onde anjos sobem e descem, né? Desce e sobe, onde a presença de Deus é marcada por anjos. Anjo significa a presença da divindade. Deus então está na escada. Mas será que Deus está na escada? Se Deus está na escada, então há uma providência agora de um caminho para o homem ir até o céu. Então nós podemos dizer que a escada é uma possibilidade para o homem chegar aos céus. Irmãos, mas eu quero dizer para você que Deus também não está na escada. Observa bem no texto, né? O capítulo 28, no verso de número 12 e 13, diz assim: e sonhou, Jacó, né? Sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. Deus poderia estar lá no céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Deus poderia estar na escada, possibilitando um caminho para o céu para Jacó, simbolizando assim um caminho para o seu povo chegar até ele. Mas Deus não está na escada. Veja o verso 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac. Onde Deus está, irmãos? Essa é a ideia de graça. A graça significa que Deus não está lá no céu apenas irado contra um povo que ele tem que acabar com ele, manifestar toda a sua ira, todo o seu ódio sobre esse povo. A graça não significa que Deus esteja numa escada onde há um caminho possibilitado para chegar aos céus. Não. A graça significa que Deus está perto de Jacó. Deus está do lado de Jacó. Deus não construiu uma escada esperando que você suba por ela, porque você não é capaz de subir por ela. Jacó não podia subir aquela escada para alcançar os céus, porque ele é um pecador. Porque ele estava morto, né? Como diz Paulo, né? Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Um homem morto não pode chegar ou sequer pensar em pegar um caminho para chegar até Deus. É Deus que está perto dele. É Deus que vem a ele. Isso é graça. É Deus que vem ao pecador. É Deus que o atrai. É Deus que chega a ele e o atrai para si. E o busca. É Deus que busca o perdido. Não adianta, irmãos, apenas um caminho preparado para chegar ao céu. Uma escada pode ser uma religião. Uma possibilidade, né? Você assumir uma religião, mas a religião não pode te levar até Deus. É preciso que Deus venha perto de você. É preciso que Deus esteja perto de você. Isso é a graça. Aqui nós vemos a manifestação da graça de Deus. Deus não está lá no céu somente, irado contra Jacó. Deus não está numa escada preparando um caminho para que Jacó possa subir. Não, Deus está perto dele para conduzi-lo até o céu. Isso é a graça.
Deus está perto do pecador. Jesus veio para estar com os pecadores, né? Para levá-los para Deus, para levá-los ao caminho, né? Ele preparou um novo e vivo caminho para chegar aos céus, mas ele vem para nos conduzir nesse caminho. Isso é a graça. Pecador que não pode sequer pensar em subir para chegar a Deus, Deus chega até o pecador, mesmo que esse pecador mereça a sua ira. Então nós vemos primeiramente que a causa do relacionamento é a graça de Deus. Mas nós podemos ver também que se a graça é a causa, nós podemos ver que o modo que Deus se relaciona com esse ser humano é através de uma aliança. Quando Deus fala com Jacó, né? Eu sou Deus de Abraão e de Isaac, seus pais. O que Deus está querendo mostrar para Jacó é que havia uma aliança dele com Abraão. Havia uma aliança com Isaac. E essa aliança agora é perpetuada, ou essa aliança agora continua, é renovada com Jacó. Então agora nós vemos a renovação da aliança. Se a graça é a causa de nos relacionarmos com Deus, a aliança é o modo pelo qual Deus se relaciona conosco. E como se dá essa aliança? O que nós podemos aprender dessa aliança? Essa aliança, ela se dá através de Deus, né, ali perto de Jacó. Um pecador que merece a sua ira, Deus se aproxima de Jacó e faz uma promessa. Eu sou Deus, né, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo em que te hei referido. Irmãos, observa a aliança, né? A aliança, ela consiste em uma promessa unilateral. Jacó não tinha nenhuma condição de fazer uma aliança por si com Deus. Mesmo que Deus desse uma aliança que Jacó tivesse a sua parte, Jacó não podia cumpri-la por si mesmo. Então Deus faz promessas. As alianças que Deus faz em todo o Antigo Testamento, elas são através de promessas. O que Deus promete a Jacó de forma unilateral? É Deus que determina como deve ser essa aliança. É Deus que faz o pacto. Deus promete a Jacó dar aquela terra em que ele estava deitado. Por que ele prometeu aquela terra? Porque é a terra que ele havia prometido a Abraão e a Isaac. Então aqui há simplesmente uma renovação da aliança, baseada em uma promessa. Mas a promessa não é só de dar a terra, né? Mas multiplicar a descendência de Jacó. Deus já tinha feito isso para essa promessa a Abraão. E a mesma coisa a promessa da bênção. Deus havia prometido abençoar Abraão e fazer dele uma bênção para todas as famílias da terra. E agora Deus refaz essa promessa. Irmãos, esses episódios, né, continuados, onde Deus intervém, né, onde Deus aparece no Antigo Testamento para os seus servos, são para renovar a aliança que Deus fez com Abraão. A aliança que Deus firmou. Essa aliança, ela consiste em promessas que Deus fez unilateralmente. Olha, eu vou te dar uma terra. E aí o povo de Deus pode pensar naquela terra prometida, né? Onde o relacionamento de Deus com o seu povo vai ser perfeito. Onde Deus está preparando para nós novos céus e nova terra. Mas também uma grande descendência, o povo de Deus, né? O povo de Abraão. Não só o povo físico ali no Antigo Testamento, mas apontando para todo o povo de Deus, de todas as nações, a igreja do Senhor, viria de Jacó, de uma aliança que Deus fizera com Jacó, mas também a bênção, né? Deus abençoaria esse povo. Então, a aliança, ela é firmada em promessas. Promessas que Deus faz unilateralmente. Irmãos, o que é o nosso relacionamento com Deus? Senão o fato de que nós confiamos nas promessas que Deus fez para nós. Nós não tínhamos condições de exigir nada para Deus.
E observa bem que Deus ainda faz uma outra promessa, né? Ele diz: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Ou seja, além de Deus fazer aquelas promessas específicas da terra, de fazer de Jacó uma grande nação, renovar a aliança que tinha feito com Abraão, e de fazer de Jacó uma bênção para todas as famílias da terra, Deus ainda promete mais: eu vou cumprir tudo isso estando contigo, para fazer com que você receba tudo o que eu tenho falado. Ou seja, Deus garante o cumprimento da sua promessa através de quê? Da sua presença com Jacó. Deus promete a Jacó estar com ele. É maravilhoso isso, né? No nosso relacionamento com Deus, nós podemos ter certo, né? Uma promessa maravilhosa, que faz com que todas as demais promessas sejam cumpridas, inclusive de chegar até a nossa pátria celestial, né? Que Deus tem preparado para nós. É a promessa de hoje, Ele já está conosco, assim como Ele estaria com Jacó naquela terra de peregrinação, que não era a terra final de Jacó, mas onde Jacó fosse, Deus iria com ele para que a promessa fosse cumprida e para que Jacó pudesse ter a certeza de que ele voltaria para receber todo o cumprimento da promessa. Irmãos, isso serve para nós como povo de Deus, né? Nós podemos ter a certeza de que Deus vai cumprir toda a promessa, todas as promessas que Ele nos fez, de uma vida com Ele, né? De um novo céu, uma nova terra, de uma intimidade maravilhosa, de um povo, né, que será plenamente salvo, de nos abençoar e abençoar até a glorificação. Por que nós podemos ter a certeza desse cumprimento? Porque Deus promete estar com o seu povo. Ele está o tempo todo, e a gente vê isso em todo o Antigo Testamento, né? A presença de Deus com o seu povo. E em Jesus Cristo, né? Nós vemos que Deus vem habitar com o seu povo. E Jesus falou isso para os seus discípulos, né? Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Em outras palavras, o que Jesus está fazendo? Ele está confirmando a promessa de Deus a Jacó. Eu vou estar com vocês até a consumação, ou seja, até eu cumprir todo o meu plano. Não é até o fim do mundo, né? Tem gente que entende que Jesus promete estar conosco até o fim do mundo. Não. É até Ele cumprir todo o plano dele, todas as promessas que Ele nos fez em nossas vidas, na vida da sua igreja. Irmãos, é maravilhoso, né? Você pode confiar plenamente que Deus vai cumprir as promessas dele. Por quê? Porque Ele está conosco. Ele promete estar conosco, estar com o seu povo, com a sua igreja, com os discípulos de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus promete isso, até cumprir todas as promessas. E nenhuma delas há de falhar, porque Ele está conosco. O crente é aquele que ele tem a plena convicção de que Jesus está com ele, para fazer cumprir todas as promessas. E por último, nós vemos então, que se a graça é a causa desse relacionamento de Deus com o seu povo, se esse relacionamento ele se dá através de uma aliança, né? O modo desse relacionamento é uma aliança em que Deus faz promessas soberanas e unilaterais para o seu povo. Então nós podemos entender aqui também na história de Jacó um outro conceito, que é o conceito de casa de Deus. Deus se relaciona com o seu povo através de uma morada. Ele vem morar com o seu povo. Observa bem, né? Que Deus estabelece aqui a ideia de uma moradia para essa intimidade. Verso 16: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É casa de Deus, a porta dos céus. O que significa casa de Deus? Nós podemos entender isso aqui através do significado da casa de Deus, né? O que é casa de Deus? Se nós pegarmos aqui, né, Jacó depois pega aquela pedra e faz daquela pedra um altar, né? E ali estabelece que aquele lugar é a casa de Deus. É o lugar onde que Deus veio para morar com ele. Irmãos, mas a ideia de casa de Deus é uma ideia em que Deus vem morar conosco para que nós possamos responder a Ele, responder
ao fato dele estar conosco. Se nós pegarmos bem, né, depois essa ideia de casa de Deus vai se desenvolver depois de Moisés, né, quando Deus manda Moisés construir um tabernáculo. O tabernáculo é o quê? É a casa de Deus que vem habitar com o povo, né? Aquele tabernáculo ali no deserto, ele não tem um lugar fixo, porque o povo ainda está indo para a terra prometida, mas quando chega na terra prometida, então Deus agora permite que Salomão construa um templo, e naquele templo está ali a morada de Deus, a casa de Deus. Mas a ideia progride, e depois lá no Novo Testamento, Jesus vem para ser a casa de Deus, ou a morada de Deus com o seu povo. A ideia verdadeira aqui, né, é que Jesus é a casa de Deus. É através de Jesus que Deus vem habitar com o seu povo. E através de Jesus, Deus habita realmente com o seu povo. Ou seja, Jesus mesmo falou, né, que lá em João 14, que ele iria para os céus e que ele iria preparar um lugar. Eu entendo até que aquele lugar que ele foi preparar, né, é lá na cruz, né, quando Jesus dá a vida pelos nossos pecados. Então Jesus prepara uma casa. O que é uma casa? A ideia de tabernáculo, né, no Antigo Testamento, a ideia de uma tenda para duas pessoas morarem juntas, em perfeita intimidade. É o restabelecimento completo da intimidade. Ou seja, na casa há um diálogo. A casa de Deus é a ideia, irmãos, de culto. Tanto é que quando Jacó, então, ele acorda do sonho, né, ele responde a esse sonho, e ele teme, né? O texto diz que Jacó temeu e disse: quão temível este lugar. Ou seja, a casa de Deus é um lugar onde, diante da graça de Deus, diante da aliança que Deus faz com o homem então se volta para Deus nesse relacionamento, em santo temor, em reverência, em resposta a esse relacionamento. Quando Deus vem então ao homem, e o homem agora é capaz de adorar a Deus. Por isso que a casa de Deus traz a ideia de adoração, né? Quando Jacó tem esse sonho e descobre que Deus esteve ali perto dele, então Jacó responde a Deus. Irmãos, a ideia de casa de Deus é a ideia que o homem se responde ao fato de Deus vir relacionar com ele. Então Jacó agora, ele faz, né, um voto, né? E ele fala que se Deus for com ele em toda essa empreitada, né, até a casa da sua família, e lá ele for bem sucedido na casa do irmão da sua mãe, e ele retornar, então ele vai servir ao Senhor, e ele fala: Deus, o Senhor vai ser o meu Deus. Olha para os irmãos verem, uma resposta a Deus, e essa resposta é feita em fé. Porque quando Jacó, diante de tudo isso, né, Jacó tinha certeza que era Deus que estava falando com ele. Jacó não tinha nenhuma dúvida de que Deus cumpriria a sua promessa e iria com ele, e voltaria com ele. Mas Jacó responde, né, quando Jacó faz esse voto, né? Então o Senhor vai ser o meu Deus. Jacó não faz esse voto naquela ideia condicional. Se Deus for. A ideia aqui, irmãos, porque Deus vai comigo, porque eu sei que Deus irá comigo, então Ele vai ser o meu Deus. Então eu vou me submeter a esse Deus. Eu vou confiar nele, Ele vai ser o meu Senhor. E a gente vê isso, né, no texto, quando Jacó fala, né, no verso 19, e ao lugar, não, no verso 20, fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Observe bem, irmãos, a resposta, né? Essa é uma resposta de adoração. Diante, né, de Deus ter graciosamente falado com Jacó, de perto dele, diante de Deus ter feito uma aliança que consistiu em promessas. A promessa de dar para ele aquela terra, de fazer dele uma grande nação. Então Jacó, diante disso, Jacó com plena certeza que Deus cumpriria. Então Jacó faz um voto, né? Então, eu tenho agora um Deus sobre a minha vida. O que é a casa de Deus para você? A casa de Deus é o fato de Jesus ter vindo até você, ter chamado você lá no seu coração, para que você possa responder
a esse Deus em confiança, em adoração, né? E entregar sua vida totalmente a esse Deus. Observe que Jacó fala: então eu vou construir aqui um altar e de tudo que Deus me der, eu lhe darei o dízimo. Irmãos, o reconhecimento, né, da presença de Deus na vida de Jacó, de que Deus é que fazia aquelas promessas, e que Deus estava com ele, é que ele daria tudo, toda a sua vida a Deus, e isso seria manifestado no fato dele dar o dízimo de tudo que Deus desse a ele. Ou seja, é um reconhecimento da graça, da bondade, né? É uma adoração em que Jacó louva a Deus e agradece a Deus de antemão, né, por tudo que Deus faria na vida dele. Ou seja, Jacó promete ser um homem para o louvor de Deus, de gratidão, né? Um homem grato a Deus, de ações de graça, por tudo que Deus haveria de fazer com ele. Esse é o relacionamento, né? Deus constrói a casa dele em nossos corações, para que nós possamos responder a ele em fé, em obediência, né? Tendo a ele como nosso Senhor e sermos gratos a ele por tudo que ele nos concede, por toda a bondade dele, tão maravilhosa para as nossas vidas. Por isso que nós somos a casa de Deus, né? Porque Jesus, a verdadeira casa de Deus, vem morar em nós, para que nós sejamos a casa de Deus, lugar de adoração. A igreja, né? de modo magnífico, né? Jesus falou: onde estiver 2 ou 3, eu ali estarei. Quer dizer, a igreja é o lugar da habitação de Deus, é o lugar onde que nós respondemos a Deus em gratidão, em louvor. Então, o relacionamento de Deus, né? Aqui nesse sonho de Jacó, o que nós vemos é a manifestação de um relacionamento de Deus com o seu povo. O relacionamento que foi perdido lá no Éden, mas que Deus renova por causa da sua graça. Apesar do homem ter pecado, Deus renova esse relacionamento. E Deus faz isso graciosamente. Deus faz isso com uma aliança, né? Através de uma aliança. E Deus faz isso atraindo o homem para morar com ele. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós possamos cada dia mais entender, né? E possamos vivenciar esse relacionamento que Deus preparou para nós com ele. Que Deus nos abençoe.